Opa, aí faz na tela, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o filme Massacre da Serra Elétrica de 1974 e comparar ele também com o filme Massacre da Serra Elétrica de 2003. Antes de pedir para rodar a vinheta, eu vou pedir para vocês se inscreverem, compartilharem, curtirem, ativarem o sininho para saber sobre novos vídeos e agora eu vou pedir para rodar a vinheta. O filme Massacre da Serra Elétrica de 1974 foi um marco aí no cinema de terror principalmente, né? Ele trouxe um pouco uma visão um pouco crua aí dos serial killers, né? Dos anos 70, depois aí de alguns casos, principalmente um dos mais famosos aí do Charles Manson e alguns outros casos, né? Um dos casos é o Ed Gein, que é muito cultuado no cinema em geral, em Hollywood, né? O filme Silêncio dos Inocentes e também outros filmes de serial killer, né? Psicose, acabaram se influenciando na história do Ed Gein e um deles foi o Massacre da Serra Elétrica. E aí esse filme ele não é a história do Ed Gein, mas alguns aspectos da história do Ed Gein influenciaram principalmente o Leatherface, né? Que usa as peles humanas, né, sobre o seu rosto, né, como uma máscara no seu rosto, e aí tem uma influência aí da história do Ed Gein, né, e até aqui no Brasil por causa da ditadura, né, e acabou ficando um bom tempo aí aguardado até que na redemocratização lá em 1988 por aí eles liberaram a fita, né, e muita gente assistiu, teve a primeira experiência aí com esse filme. É um filme bem cru, né, é um filme com pouco orçamento o de 74, né, com pouco orçamento e que com a história e com toda a lenda urbana que foi criada nesse filme, né, acabou arrecadando muito nos cinemas, né, e na época e logo depois também em home video, né? E assim, logo depois eles lançaram, demorou um pouquinho, né? Uns 19 anos, 29 anos, para eles lançarem uma versão em 2003, né? Esse estrelado aí pela Jessica Biel como a Final Girl, né? E é uma versão que muitas vezes alguns criticam, né? E alguns têm até uma memória nostálgica daquela época, né? Quem viveu naquela época, assistiu pela primeira vez, talvez teve até a primeira experiência com essa obra em 2003 e depois em 74, né? E a de 2003, ela não tem aquele clima pesado, tão pesado igual a de 74, né? Conta a história aí de alguns adolescentes que estão numa Kombi, andando aí, procurando um local específico. Eles entram numa cidadezinha, num lugarzinho meio abandonado, né? Só que antes deles entrarem, aparece um andarilho na rua pedindo carona, né, para eles. E esse andarilho também já é bizarro, né? E logo depois a gente descobre da onde que ele veio, né? E aí esse andarilho, além de ser bizarro, ainda tem algumas atitudes mais bizarras ainda dentro da Kombi. E aí depois eles acabam até reencontrando esse andarilho. Mais pra frente, alguns vão sumindo, né? E até que a Final Girl da história aí, que é a Sally, ela é interpretada pela atriz Marilyn Burns, que foi uma das primeiras aí Final Girls do cinema de filmes de slasher, né? E essa personagem ela é sequestrada aí pelo Leatherface, interpretada aí pelo Gunnar Hansen, que de alguma forma faz os movimentos, né, do Leatherface. Ele não fala nada, né? Mas e essa família bizarra aí que além do andarilho ainda tem outras pessoas, tem até um tio, um pai deles, um parente lá deles que já é idoso, que parece que ele está morto, mas ele está respirando. E aí tem uma cena mais bizarra e mais nojenta dentro do filme com essa família.
Então assim, é um filme cru, nojento, mas que não tem muito gore, não tem tanta violência, é mais uma sugestão de violência. Já a versão de 2003, ela é uma versão mais movimentada, né? Ela é bem assim, cheia de ação, né? Temos a Jessica Biel fazendo aí a Final Girl, e a de 2003 ela já teve um orçamento um pouquinho maior, né? E teve também uma bilheteria maior, né? E essas são as minhas impressões aí desses dois filmes, dessas duas obras. Para mim a de 74 marcou história, né? E no próximo vídeo eu vou falar sobre mais filmes de terror. Até o próximo vídeo.